Queria virar a página, mas tratar de um assunto que a ministra, inclusive, chegou a comentar há pouco. Estamos em um momento em que há grupos, figuras, lideranças que criticam muito a justiça brasileira, sobretudo a Suprema Corte. Uma das notícias mais importantes do dia e da semana, a imposição de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, que muitos consideram como a morte financeira de alguém, porque ele não poderá, por exemplo, ter cartões de crédito. As principais bandeiras são operadas por empresas norte-americanas. Queria que a senhora discorresse um pouco sobre essa situação que envolve a justiça brasileira. Fala-se muito em abuso de autoridade. A gente poderia até pegar o exemplo de Jair Bolsonaro, a questão que envolve a impossibilidade de usar a rede social, mas há outros aspectos para nós trazermos. Queria te ouvir, ministra. Eu já discorri alguma coisa sobre esse tema e dei palestra sobre isso, né? Assim, a democracia brasileira é forte, mas a gente precisa, tempos em tempos, estar rediscutindo o papel da força, da equiparação de força dos poderes, né? Há sempre uma pergunta, lembra da história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu faço essa mesma, às vezes eu dou uma palestra, eu falar com alguns alunos, eu falo sobre essa questão. O problema da relação da política com a justiça é excesso, a judicialização da política, o problema é a politização da justiça. Né? De novo, o problema é a judicialização da política, né? Ou a politização da justiça. Tem um pouco dos dois, né? Tem um pouco dos dois, mas se a gente partir de uma premissa básica do direito, que é a justiça não pode agir, a não ser quando provocada, você não tem uma decisão judicial, o juiz pode ver um acidente de trânsito, saber que o João errou em relação a Maria, que ele não pode falar assim, olha, eu vou aqui abrir um processo, eu mesmo chamar teus advogados e eu vou condenar você porque você errou em relação a ela. Ele não pode, ele tem que ser provocado. Então, há um excesso de politização na justiça, mas porque quem está errando somos nós, a política está errando. Porque nós estamos judicializando demais a justiça. Oficializamos o terceiro turno, né? Nós estamos em todos os sentidos, porque para não falar só desse tema que é polêmico, em relação a tudo, qualquer coisa a política leva para a justiça. Então, a política que foi eleita pelo povo, tanto o legislativo quanto o executivo, tem que dizer o seguinte, a justiça é uma instância que a gente procura em último caso. Numa democracia, a gente pensa diferente, a gente coloca todo mundo numa mesma sala, esfumaçada, antigamente era esfumaçada por conta do tabaco, e a gente sai vara a madrugada, continuamos fazendo uma oposição a outra, mas nós saímos com a solução para o Brasil. Isso não está acontecendo mais por conta da radicalização de ambas as partes. Então, o que acontece? Hoje nós estamos tendo uma justiça mais politizada, o que não é bom. Mas, ao mesmo tempo, a justiça não tem como não responder. Vimos isso com a questão do IOF, inclusive. Ela é obrigada... Ótimo, perfeito, Daniel. Você, como jornalista, tem sempre os melhores insights. A gente, às vezes, demora mais para lembrar dos casos. O IOF foi um caso, quer dizer, esse era um caso que nós tínhamos que ter resolvido na política. O Executivo, com os presidentes da Câmara, do Congresso, com os líderes, sentar e resolver. Quando nós temos a justiça e todas as partes entraram, o interessante é que todo mundo judicializou. Você teve o Congresso, você teve o Executivo, você teve a oposição, você teve todo mundo. Quer dizer, o ministro teve que dar, sobre um assunto, uma decisão respondendo a 3 processos. Pois é, e houve críticas em relação ao posicionamento da Justiça, que foi o árbitro daquela história, né? Mas aí o erro foi nosso. Por isso que eu falo, assim, quando há excesso de judicialização da política... Quem paga o preço é o judiciário, que é obrigado a responder, muitas vezes em pauta, em que ele não domina porque tem assuntos políticos por trás, né? E quem paga o preço é a democracia, porque você vai sempre ter a radicalização de opiniões, ainda mais agora em rede social, dizendo o seguinte, não concordo com isso, outros, mas eu concordo com isso, porque aí é o lado da verdade de cada um. Então, de novo, está errando a política brasileira. A política brasileira está errando quando ela radicaliza e o povo está cansado disso. Quer dizer, o que interessa para o povo, se eu sou de direita, se você é de centro, se o João é de esquerda, ele quer resolver a vida dele. Né? Hoje a gente tem um dado, quer dizer, que passou desapercebido. Por conta da pandemia, nós voltamos para o mapa da fome. Né? É uma fatalidade que atingiu o mundo.
Nós acabamos de sair do mapa da fome, Daniel. O que significa, em 2 anos e meio, nós colocamos a dignidade de ter café da manhã, almoço e jantar para mais 29 milhões de pessoas. Isso não é pouca coisa. É disso que se trata a política. É para isso que nós estamos tendo que fazer os embates. Não há nenhum problema dos embates nas redes sociais, fora dela, mas ela não pode dominar o campo político. Sabe por que vai acontecer? Porque isso vai acontecer com que a antipolítica vença sempre. Vai surgir alguém do nada, Estado de São Paulo passou por isso recentemente, né? Na eleição municipal. Capital, né? Surge alguém do nada, que nunca foi do campo político, não há nenhum problema, que uma hora alguém tem que vir para fazer política, mas começando a querer governar a cidade, a maior e mais importante cidade da América Latina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou muito zelosa e sou muito crítica à política. Já que temos que falar a verdade, não precisa ser aqui, porque eu sempre falei, e pago um preço muito alto por isso, né, por ser sincera demais, mas acho que a judicialização da política é que está levando o judiciário a ter que tomar decisões em cima de assuntos que não é da sua dominância, mas que ela é obrigada constitucionalmente, a justiça é obrigada constitucionalmente a decidir. E aí nós pagamos o preço muito alto, porque a gente desestabiliza e fragiliza as instituições. Quando você fez essa reflexão, você mencionou a democracia brasileira. A democracia esteve em risco em algum momento? Na época, no 8 de janeiro, eu não tenho dúvida, eu estava lá. Eu estava lá porque tem uma coisa que me chamou muita atenção. Os preparatórios anteriores, e só não aconteceu porque as tentativas anteriores de uma possível bomba, eu não estou dizendo se o presidente sabia ou não sabia, isso quem tem que dizer é a justiça. Eu sou advogada, eu jamais apontaria o dedo no aspecto que eu não tenho dominância ou que não chegou uma informação na minha mesa. O que eu estou dizendo do movimento. O movimento houve uma tentativa de bomba no aeroporto de Brasília antes. Houve, se foi no entorno, se sabia ou não sabia, eu não estou aqui para discutir, né? É só pensamento digitalizado? Eu não vou entrar nessa discussão. Houve uma questão, vamos ou não vamos abater o presidente, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso levaria a uma comoção nacional que exigiria garantia da lei e da ordem, que exigiria forças armadas nas ruas, exigiria não reconhecer processo eleitoral se isso fosse antes do dia 1º. Como isso não aconteceu, quando veio o 8 de janeiro, que foi um movimento, se foi espontâneo, estimulado, de novo, o movimento das pessoas que estavam envolvidas no processo, que não concordavam com o resultado das urnas e depredaram, não é qualquer patrimônio público, mas o símbolo da democracia brasileira, porque não há casa mais democrática do que o Poder Legislativo e também o Supremo Tribunal Federal, aí você escalou imposição. De novo, se tivesse acontecido antes, eu não sei se o presidente Lula teria tomado posse. Agora, ministra, quando você discorre e traz apontamentos sobre esse excesso de judicialização da política e também a politização da justiça, é preciso nós considerarmos a necessidade do início de um processo de autocontenção dos poderes. Isso aconteceria de que forma? Porque há muitas críticas, por exemplo, para alguns freios e contrapesos previstos na nossa República, né? Inclusive quando a gente olha para o Senado Federal, por exemplo. Há uma defesa reiterada de que senadores deveriam, por exemplo, pautar pedidos de impedimento de ministros do Supremo. Como a gente precisa considerar esses movimentos que entendem que há dispositivos disponíveis, mas eles não são usados? Bom, primeiro que o papel cabe tudo, né? E nós temos ali comissões e plenários justamente para saber se é vontade da maioria que representa o povo brasileiro ou não que os processos andem. Vamos lá. Eu sou contra o aborto, por uma questão, nesse caso até religiosa, eu não vou negar. Eu sou católica, sou favorável ao aborto nos casos previstos em lei. Uma criança abusada de 8, 9 anos, uma mulher que vai perder a vida, é o direito que ela tem de escolher entre ela ou o filho, né? Que é talvez uma das escolhas, né, mais difíceis que uma mulher poderia ter. Mas, enfim, eu sou contra o aborto. Mas eu não posso, e acho que nos termos como estão, ele é inconstitucional o avanço. Teria que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte para dizer o seguinte: você vai votar na urna
escolher os novos deputados e senadores para que eles possam fazer uma nova Constituição. Essa é a diferença do poder constituinte para o poder constituído. Eu fui poder constituído. Quando eu fui eleita, não fui eleita para fazer uma nova Constituição. Então, tem certas cláusulas que são pétreas na Constituição. Eu só posso mexer, são imexíveis. Eu só posso mexer se for uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo para fazer isso. Então, para mim, o direito à vida está dentro disso. Mas é meu, é um posicionamento que eu tenho. Mas isso não significa que não possa ter alguém entrando com um pedido ali. Quero liberar o aborto para todo mundo, né? Agora, cabe os filtros das comissões, do plenário, né, e etc. E, nesse caso, até numa judicialização, se alguém achar que é inconstitucional, se for aprovada. Então, essa autocontenção, você tem razão. Eu sempre digo assim... Você mencionou uma nova Constituição. Caberia nesse momento? Não, acho que isso só complicaria o fator. É só para... Eu dei o exemplo do aborto, como acabei vindo na minha cabeça, mas só para dizer que você tem razão. E eu sempre digo assim, que há certas coisas na vida, eu já tenho anos de política, né? Eu já não sou... Eu não sou nova, né? Assim, nem na política, nem na idade. Mas, assim, para saber que na política, às vezes coisas têm que piorar para melhorar. E eu acho que nós estamos chegando no ápice da piora. O caso do IOF foi sabe aquela coisa assim da autocontenção? Opa, tem alguma coisa muito errada. Como é que... E até a atipicidade no fato de ter um ministro do Supremo tendo que decidir e ter que dar uma decisão que contrariaria, não é duas partes, mas três partes pedindo coisas diferentes. Olha que loucura. Então, acho que vai começar a haver algumas acomodações na democracia, freios. A beleza da democracia é isso, né? Que você tem instrumentos e ferramentas na própria Constituição que te permite, no momento em que o pêndulo está indo muito para um lado, você voltar ao centro e ao equilíbrio. Essa autocontenção é fundamental para preservar a democracia e para preservar a política contra a antipolítica, que não faz bem para o Brasil.